Shalom! Hoje eu quero começar o vídeo falando sobre um dos versos que eu gosto muito, que é Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nesse verso tem um código espiritual, aí, uma chave, importante, que nos alerta que para a gente poder ter fé, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, E ela tem um jeito de entrar na nossa vida que é pelos ouvidos, E essa semana eu tive muitas experiências assim com Deus, ouvindo Bíblia em áudio, as minhas caminhadas. E isso afina, os nossos ouvidos espirituais e deixa a gente assim conectado com esse idioma de Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A nossa história de hoje está em Atos 9, do verso 1 até o 22, e vai falar sobre uma grande caçada. O caçador se chama Saulo de Tarso, e a caça são os cristãos da primeira igreja do Senhor Jesus. Esse nome, Saulo, significa aquele que foi pedido insistentemente. Eu acredito, que isso não é uma coincidência. Acredito que esse cara incomodava tanto a igreja, a primeira igreja, os primeiros cristãos, que eu acredito que ele foi motivo de oração, por aqueles irmãos que oravam, pela vida dele. E acredito que por isso Deus também resolveu fazer ele experimentar, do sofrimento, assim, que muitas vezes ele promoveu para a primeira igreja, Deus permitiu que ele experimentasse esse sofrimento por amor a Jesus. E Tarso era um apelido, por causa da região que ele veio, E esse nome Tarso é tão interessante, porque Tarso vem da palavra Tarsus e significa aquele que Baal fez nobre. Então, assim, apesar dele ser um fariseu e um cara bem religioso e fazer muitas maldades em nome da religião, no fundo, ele não estava sendo usado por Deus, Mas ele acabou sendo usado, assim, pelo inimigo no início da vida dele, porque ele promovia, assim, muita maldade, Mas Deus escolheu ele, Ele foi o malvado escolhido por Deus para se transformar no famoso apóstolo Paulo, E Paulo significa pequeno, Então Deus escolheu, fazer ele sofrer, passar humilhações, apanhar, mas a cada sofrimento, a cada situação que ele viveu, foram como se fossem capas, Capas de autoridade que ele foi conquistando no mundo espiritual, depois que ele teve esse encontro com Deus, e pôde escrever cartas, Ele pôde escrever cartas ali do Novo Testamento para os cristãos, E essas cartas, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, E ele foi responsável, por receber essa mensagem do Espírito Santo e escrever quase metade do Novo Testamento. Então, é muito linda, a transformação que Deus fez na vida, do Saulo de Tarso, transformando ele em apóstolo Paulo, Quando ele era Saulo de Tarso, ele segurou as capas de vários homens que mataram, um discípulo muito amado do Senhor Jesus, que se chamava Estevão, Eu creio, assim, que cada capa que Saulo de Tarso segurou representava uma autoridade, Uma autoridade que ele ia conquistar no mundo espiritual à base de muito sofrimento, Então essa história é muito interessante. Meu pai gostava muito do apóstolo Paulo. Eu tive um irmão mais velho que faleceu e o nome desse meu irmão se chamava Paulo Silas, ao ponto de que o meu pai gostava muito, do apóstolo Paulo. Então, vem comigo, vamos começar essa história. A nossa história de hoje se passa, na estrada que vai para Damasco. Damasco significa local bem provido de água. O Saulo de Tarso era uma espécie, assim, de Rambo, dos fariseus. Era o cara, assim, o número 1,
Ele era obstinado, perseverante, e aquilo que ele acreditava como missão, ele levava assim na ponta da faca, né? Então ele, lá em Jerusalém, né? Jerusalém significa temor a Deus e perfeição. Ele adquiriu cartas, documentos, né? Para autorizações para poder perseguir os discípulos de Jesus. Então ele foi, né, até a estrada que ia para Damasco, né, e para perseguir os cristãos lá na cidade de Damasco e levar esses cristãos, né, presos de volta para Jerusalém. Então no verso 3, né, de Atos 9, diz que ele entra nessa estrada para Damasco com os capangas, né? Os capangas dele. E no caminho veio uma grande luz, assim, né? Uma luz que brilhou em volta dele, tá? Assim, né? Na palavra de Deus. E ele caiu no chão, né? E veio uma grande voz, assim, ele ouviu uma grande voz, né? Os homens também. E que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele respondeu, né? Interessante que ele respondeu, né? A voz, ele falou: quem é, Senhor? Eu fico imaginando assim que ele já estava desconfiado que ele não estava fazendo uma coisa legal, né? Porque ele já percebeu que era o Senhor falando com ele. E aí no verso 5 e 6, né, de Atos 9, tá assim, ó: eu sou Jesus, aquele que você persegue, mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que você deve fazer. Eu fico imaginando, né, esses capangas do Saulo de Tarso, né, que de certo eram outros fariseus, assim, caras marrentos que se achavam assim melhor que os outros, né, e melhor que os cristãos, né. E eles, eu fico imaginando assim que eram pessoas que demonstravam assim, né, orgulho, um ranço, assim, faziam bullying com os seguidores de Jesus, né. Isso são coisas que ficam de alerta, né, para mim e para ti. São atitudes que não agradam, né, o coração de Deus. E a palavra de Deus diz que esses caras, né, esses capangas, eles também ouviram a voz, né, interessante, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém, né. E aí quando Saulo se levantou, tentou se levantar, assim, ele abriu os olhos e ele estava sem visão, né. A palavra de Deus diz que ele estava sem a visão e não conseguia enxergar, né, nada. Então esses caras, né, esses cães guias do apóstolo Paulo, né, que até então se chamava Saulo de Tarso, eles seguraram, né, o Saulo de Tarso e pelas mãos, assim, e começaram a guiar ele, né, exatamente como os cães guiam os cegos, né, e porque ele não conseguia enxergar. Então eram os cegos guiando outros cegos, né, até a cidade de Damasco, né, cegos espirituais, né, porque eles também não enxergaram nada, né, não enxergaram assim quem era, né, que estava falando, e era o próprio Senhor Jesus. Então, quando eles chegaram, né, nesse local bem provido de água, né, que é a cidade de Damasco, Saulo ficou 3 dias lá. Interessante que a palavra de Deus diz que ele ficou os 3 dias em jejum, né, não comeu nada e não bebeu nada, tá bem claro, escrito assim. E lá em Damasco morava um sujeito chamado Ananias. Eu imagino Ananias, assim, um cara bem simpático, porque esse nome, Ananias, significa Deus é gracioso. E eu acho que Ananias era um cristão que tinha bastante, assim, comunicação, era um cara, assim, amigo de todos, porque ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro amigo cristão, né, do Saulo de Tarso. E aí, Ananias teve uma visão. Tu sabe o que é visão? Uma visão é quando Deus mostra alguma coisa para alguma pessoa. A pessoa pode estar dormindo, a pessoa pode estar acordada, né? Mas Deus mostra cenas
para a pessoa, né, do que ele vai fazer ou do que ele tá fazendo, né, ou até do que ele já fez na vida de alguém, né. E eu já tive visões, né, minha mãe tem visões, o meu pai tinha muitas visões, né, o pastor Antônio Alves. E às vezes são cenas desproporcionais, assim, tu vê coisas assim que chamam a atenção e Deus fala assim por esses enigmas, né? Então, Deus estava falando com Ananias ali, né? Ele teve essa visão. E aí quando Deus também fala, né, em voz audível com Ananias, né? Deus fala, Ananias. Eu achei tão bonita a resposta de Ananias, porque Ananias respondeu prontamente assim, eis-me aqui, Senhor. Então, assim, eu acho que Ananias, além de simpático, querido, era um cara que tinha, né, temor a Deus e rapidez, assim, em obedecer a voz do Senhor, né? E aí o Senhor deu dicas para ele, né? Ele disse, Ananias, vai até a rua direita, né? Na casa de Judas, deu uma direção, né? Um lugar que ele tinha que ir. E procura um sujeito apelidado Tarso. Vê que Deus já estava dando uma dica ali, né? Que Tarso era a região, né? Da onde vinha Saulo. Mas era um apelido, né? Eu acho tão interessante, assim, porque quem gosta de colocar apelido nas pessoas não é Deus, né? Normalmente é o diabo, né? Tu vai, assim, numa penitenciária, tu vê várias pessoas que são chamadas por apelidos, né? E muitos apelidos até ruins, né? E aquelas pessoas ganharam nomes, né? De seus pais e suas mães, assim. E nomes bonitos, assim, né? Nomes com significado bonito, né? Todo nome, normalmente, que uma mãe escolhe, ela tá dando um significado, né? Eu, por exemplo, botei o nome no meu filho de João Felipe. João significa presente de Deus. E Felipe significa rei dos cavalos. Então, assim, as mães botam nomes bonitos nos filhos, né? E o diabo quer botar nomes feios, né? Normalmente, assim, ligado às escolhas ruins das pessoas, né? E ali Deus deu uma dica para Ananias, né? Que esse Saulo tinha esse apelido, né? De Tarso. E Tarso significa isso, né? Aquele que Baal fez nobre, é um apelido bem ruim, né? Então, assim, tipo, ganhou uma fama por causa de um deus pagão, né? De um falso deus que era Baal, né? Mas Deus diz que esse cara ia estar orando, né? Então, ficou essa dica para Ananias, né? Que ele estaria orando. Deus também avisa, né, Ananias, que Saulo também tinha tido uma visão, né? Que ele tinha tido uma visão de Ananias impondo as mãos sobre ele, né? A imposição de mãos é uma coisa muito, muito forte e muito importante, né? Uma coisa que eu queria compartilhar, né? Quando meu filho nasceu, meu pastor estava viajando e meu marido queria, né, apresentar meu filho ao Senhor. E eu recebi uma direção muito forte, assim, que era para eu esperar, né, o pastor da minha igreja, porque das mãos sai poder, né? Das mãos sai uma unção. E Deus tinha o interesse, assim, que meu filho João Felipe recebesse a unção específica do meu líder, né? Do meu pastor, que é um grande servo do Senhor, humilde. E Deus tinha esse interesse, né? O Senhor Jesus tinha o interesse que João Felipe ganhasse uma unção específica de Deus, né? Naquele momento de ser consagrado ao Senhor Jesus, né? Com 60 dias, exatamente 60 dias de vida. Então aqui também, nessa história, a gente pode reparar, né? Que Deus tinha um interesse que Saulo de Tarso recebesse imposição de mãos que viesse da vida de Ananias, né? Não era de outro, né? Deus não chamou Pedro, Deus não chamou Tiago, Deus não chamou nenhum outro homem de Deus, né? João, Tomé, lá de Jerusalém. Deus permitiu que o Saulo de Tarso fosse para a cidade de Damasco para receber a imposição de uma pessoa específica. E essa pessoa se chamava Ananias, que significa Deus é gracioso.
Isso que eu acho bem interessante, né, nessa história é que Ananias sentiu medo, né? Tá bem nítido isso. Ele tenta assim rebater essa ideia de Deus, né? Ele tenta dizer, bah, eu não quero, não tô afim, né? Porque ele explica a fama em Jerusalém, né, de Saulo de Tarso. Ele argumenta com o Senhor, né? Ananias, apesar de ser bem queridinho, simpático, comunicativo, ele tinha medo, né? Pelo menos ali nessa situação ele demonstra medo, né? Eu sei muito bem o que é sentir medo. Medo sempre foi uma seta que o diabo sempre tentou me paralisar, né? Apesar de que o medo é uma coisa natural, porque o medo também... eu acredito assim que o medo é uma coisa boa por um lado, porque o medo é tipo filho do temor, né? Normalmente quem tem medo tem mais facilidade de ter temor a Deus, né? E quem não tem muito medo, às vezes se expõe no mundo espiritual, porque não presta atenção às vezes, né? Nas fronteiras, né? As fronteiras espirituais que são perigosas, né? Então Ananias fica ali falando, né, da fama de Saulo de Tarso, das cartas que ele tinha em mãos, né, para perseguir os cristãos, né? Mas o Senhor, né, esses tipos de argumentos assim não colam com Deus. Porque Deus é Deus, né? Ele faz o que ele quer, né? E ele dá um para de quieto em Ananias. E ali no verso 15, eu achei bem interessante na minha Bíblia, essa fala tá em vermelho, né? E dá esse destaque que é a voz de Jesus, né? E diz assim, ó, Atos 9:15. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levantar o meu nome diante dos gentios, de reis e dos filhos de Israel. E no verso 16 diz assim, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Na minha outra Bíblia tá assim, instrumento escolhido, né? Eu gosto dessa versão, instrumento, já me lembra assim, né? Os instrumentos musicais. E a escolha de Deus, né? Deus quis escolher, né? Esse cara malvado, né? Para ser o favorito de Deus ali no Novo Testamento, né? O cara que escreveu quase metade, né? Do Novo Testamento. E Ananias, né, foi uma peça fundamental, né, porque das mãos de Ananias que veio, né, essa unção, esse poder de Deus, né, que abriu os olhos, assim, do apóstolo Paulo, né, do Saulo de Tarso, para transformar ele no apóstolo Paulo. Então, né, diante dos argumentos do Senhor, né, e com o Senhor, eu vou te dizer uma coisa, assim, não tem essa de desobedecer, né, porque o Senhor, ele respeita o livre-arbítrio. Mas as pessoas que são escolhidas por Deus para fazer uma tarefa, elas vão fazer de um jeito ou de outro, né? Ou fazendo pela vontade perfeita e agradável do Senhor, né? Que é a trilha, assim, do amor. Ou pela dor, né? Porque Deus, assim, a vontade do Senhor é soberana, né? Então, eu gosto muito de lembrar, né? Quando eu falo sobre isso, sobre Sansão, né? Sansão foi um herói da fé, tá lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. As crianças gostam de Sansão. Mas eu, Andréia, não acho ele um bom exemplo para as crianças, porque Sansão foi um cara que não teve muita sabedoria, assim, ele não respeitou muitas coisas sagradas, ele era um fortão, desobediente, né, tinha muita força, muitos músculos, muitos cabelos peludos, um cara que tinha, assim, transpirava a virilidade, mas ele não teve temor, né, a Deus na sua caminhada, e apesar de ter se arrependido, né, e acredito que é por isso que ele tá lá na galeria dos heróis da fé, ele cumpriu a missão, mas ele cumpriu a missão cego, algemado, dentro de um templo, né, de um falso deus pagão, né, empurrando duas colunas, assim, né, as estruturas do templo, né, mas ele cumpriu a missão dele, que era matar os filisteus, né,
Então, mas ele escolheu, Sansão escolheu cumprir a missão do pior jeito, né, possível. Foi do jeito, assim, escolhendo o sofrimento, assim, a tristeza e as coisas que diferentes, assim, do que Deus queria para a vida dele, com certeza, porque no início da vida de Sansão, os pais dão orientações claras para ele, né? Mas o primeiro erro de Sansão foi ter comido aquele mel do leão morto, né? Aquele leão morto representava o diabo. Então, assim, Deus, ele vai fazer cada um cumprir a sua missão, né? Quer seja indo pela rua direita, né? Como fez Ananias. Escolheu ir pela rua direita, né? O apóstolo Paulo também, né? O Saulo de Tarso escolheu a rua direita. Ou quem escolhe a rua esquerda, né? A rua esquerda espiritual também vai cumprir a missão, né? Mas provavelmente vai cumprir a missão como Sansão. Cego, algemado, mas cumprindo o propósito de Deus. Ananias obedeceu, então, né? Foi até lá a casa de Judas, na tal rua direita, impôs as mãos, né? Sobre Saulo de Tarso. E orou, né? Isso é bem interessante, porque ele orou, ele usou a autoridade espiritual que Deus tinha dado para ele, né? Jesus tinha dado para Ananias. E no verso 18 acontece uma sequência de coisas boas, né? Então, assim, Ananias orou, as escamas, caiu escamas, né? A palavra de Deus diz que pularam escamas, assim, dos olhos de Saulo de Tarso. É tão interessante, né? Porque o mundo espiritual tem essa representação pelas águas, né? E os animais que vivem nas águas, muitos animais são os peixes, né? E os peixes têm escamas, né? E foram justamente escamas, né? Que Deus tirou dos olhos de Saulo de Tarso, né? E aí a palavra diz que a terceira coisa que aconteceu, né? A quarta, né? Ananias orou, as escamas caíram, Saulo viu, né? E ele se levantou, né? Então ele estava ali sentado, caído, ele se levantou. Foi a quarta coisa importante que aconteceu, né? Então Deus levantou ele espiritualmente para essa missão que ele tinha pela frente, né? E a quinta coisa que aconteceu, Ananias batizou, né? O Saulo de Tarso. Ananias batizou ele. Então, Ananias foi uma peça fundamental, né? Da história do apóstolo Paulo. No verso 19, Atos 9, 19, diz que ele se alimentou. Coitadinho, estava 3 dias, né, de jejum, né? Sem comer e sem beber. Então você tá lá sem beber porque até a água ele não tinha tomado, né? Orientações de Deus, né? Provavelmente Deus tinha dado essas orientações para Saulo de Tarso. Então aí depois desses 3 dias ele se alimentou, ficou fortalecido, também tem uma sequência de coisas aí, né? E esses dias que ele ficou lá em Damasco, ali no verso 20 fala que ele começou a pregar nas sinagogas. Porque assim, imagina, apesar de tudo, ele era um fariseu, né? Os fariseus eram aqueles que se esforçavam para fazer o que eles achavam certo, né? O problema é que no caminho desse esforço eles se perdiam, né? Eles faziam as coisas assim, mais de uma maneira assim, religiosa, assim, cheios de regras, mas com falta de amor, né? Então mas depois que ele foi batizado ali, né, no nome do Senhor Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, né? Ele ficou fortalecido em Deus. E aí ele começou a pregar nas sinagogas de Damasco e as pessoas começaram a ficar chocadas, porque ele era um cara que tinha uma fama, né? Uma fama de perseguidor de cristãos. E aí agora ele tinha mudado de time, né? Ele virou a casaca, né? Ele tinha trocado de time. Ele estava no time dos perseguidores de Jesus Cristo e agora ele estava no time da igreja, no time do Senhor Jesus, vestindo a camiseta, né, do Espírito Santo, e estava lá pregando, né, pregando fortemente a palavra de Deus nas sinagogas, e as pessoas se convertiam.
E a palavra de Deus diz que ele pregava que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Essa é a melhor mensagem que a gente pode receber no nosso coração, né? Crer que Jesus Cristo morreu na cruz, né? Para nos purificar, né? Porque o sangue é a moeda do mundo espiritual. É o sangue que pode pagar coisas, né? E o sangue de Jesus pagou a nossa iniquidade, né? A minha e a tua iniquidade. E crer nesse sacrifício de Jesus é a única coisa que pode levar eu e você, né, para o céu. Não tem outra coisa, não são boas obras. É importante, gente, praticar boas obras, porque a fé, né, sem obras, ela é morta. Mas não são as obras que nos levam para o céu. O que nos leva para o céu é crer no Senhor Jesus, né? Crer no sacrifício de Jesus Cristo. Então, né, os judeus lá de Damasco, aqueles caras que não gostavam dos cristãos, né? Eles cercaram a cidade de Damasco, né? Cercaram. E eles cercaram também a casa de Judas. Cercaram a casa de Judas, a rua direita, eles cercaram tudo ali, né? E porque eles queriam matar, né, o Saulo de Tarso. E aí eles colocaram vigias, né? A palavra de Deus que eles colocaram vigias de dia e de noite. Imagina a situação. Mas os amigos, né? Os amigos de Saulo de Tarso, os amigos de Ananias, né? Os amigos de Judas, né? Os amigos de Jesus, né? Eles receberam uma direção do Espírito Santo. E eles colocaram o Saulo, né, numa cesta, né? Isso faz eu me lembrar muito de Moisés, né? Porque Moisés também ficou numa cesta, né? Cesta tem um simbolismo aí, eu acredito, né, que cesta tem a ver com dias, né? Com tempo. Porque na Bíblia tem histórias, né? Quando José interpretou a história, né, de um padeiro, um sonho de um padeiro, tinha a ver com cestas também, né? E Saulo, um dia eu vou contar a história de José para vocês. É um José do Egito, é um herói da fé que eu admiro muito, assim, muito mesmo. E um dia eu vou contar as aventuras, né, desse governador, né? O cara cheio de autoridade, mas que nunca corrompeu o coração dele, né? Ele é um exemplo, né, para as crianças, ele é um exemplo para mim e para ti. Um exemplo, né, de herói da fé. E aí o Saulo de Tarso foi colocado nesse cesto, né? E eles desceram esse cesto, né, com o Saulo de Tarso pelos muros da cidade de Damasco, né? Tá bem claro assim ali na palavra, né, em Atos capítulo 9. Então ele foge, né, por esse cestinho. Imagina a cena. E aí ele foge da cidade de Damasco, né? E ali começa a sua grande aventura. Então lá em Damasco, Deus começa a cumprir. Deus começa a cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido, né? Falado para Ananias que Saulo ia sofrer, né? Por amor a Jesus. Mas, importante, né? Meu pai foi um pastor que passou muitas dificuldades, muitas lutas e muitos sofrimentos. Mas o meu pai, né, o pastor Antônio Alves, uma coisa ele me ensinou, que a maior honra que uma pessoa pode receber nessa vida é sofrer por amor a Jesus. Não existe assim, não é tu ser rei de um país, não é tu conhecer o mundo inteiro, não é tu ter a fama, né, dos cantores, né, tu vê o Michael Jackson, o Elvis Presley, a Madonna, a Lady Gaga. Pessoas assim que tiveram muitas famas, né? Muito reconhecimento, né? Marilyn Monroe, sei lá eu quantos artistas, né? Sean Connery, pessoas assim que tinham Tom Hanks, pessoas que ganharam prêmios, né? Pessoas que tinham dinheiro, pessoas da ciência, assim, pessoas que tiveram. Mas essa honra foi uma honra terrena, né? E muitos deles, mesmo tendo essa honra terrena, não eram felizes, né? Como o caso do Elvis Presley, né? Que tinha uma missão
para fazer com Deus, mas escolheu a missão do rock, né? A missão da fama terrena. E no fim teve um final super trágico, né? Muito triste. E o Michael Jackson a mesma coisa, né? Ele era uma criança que cantava, né, em corais de igreja e por fim virou um astro do rock, gravou clipes horríveis, né? O Thriller é um clipe que eu acho medonho, assim, uma coisa que tem uma figura de cemitério, espíritos de morte, e acabou tendo um final super trágico, né? E o meu pai sempre me ensinou isso, né? Que a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela escolher, né, o caminho de Deus, né? Porque o galardão não é aqui. Tu pode até receber galardão e reconhecimento nessa terra, né? Pode acontecer. E pode não acontecer também. Mas o teu galardão é lá no céu, né? E a coisa mais importante nessa vida, né, é expandir o reino de Deus. Isso foi uma coisa que meu pai sempre me disse, né? Filha, tu é uma princesa do reino de Deus. Nunca se esquece disso. E nunca fica triste de sofrer por amor a Jesus, porque essa é a maior honra. Meu pai tinha alegria de passar essa mensagem para mim, né? Que a maior honra que uma pessoa pode ter de sofrer por amor a Jesus. Então, essa é a mensagem de hoje, né? O malvado favorito, o Saulo de Tarso, né? Virou o famoso apóstolo Paulo, né? Que até hoje, durante a vida dele, ele não teve, né, reconhecimento. Ele sofreu, ele apanhou, ganhou chicotada, sofreu naufrágios, passou fome, né? Ele passou muitas coisas, mas ele combateu o bom combate, né? E depois que ele morreu, nós, né, da igreja, a gente lê as cartas dele, né? A gente ouve os conselhos, né, dele e as mensagens que o Espírito Santo deu para ele, né? E ele pôde escrever para nós e deixar essas mensagens. Então eu te recomendo a tu ler, né, o Novo Testamento, os 4 evangelhos primeiro para tu conhecer, né, toda a história de Jesus, e depois as cartas, né, o livro de Atos, né, que é muito importante, fala sobre a história da igreja e as aventuras, né, dos apóstolos de Jesus Cristo, e depois você começar a ler as cartas, né, desses apóstolos, desses seguidores de Jesus. Então agora eu quero fazer, né, uma oração rapidinho para quem ainda não fez essa declaração, né, de fé em Jesus. Se tu não fez, ora comigo agora. E se tu já é um cristão, ora aí no teu coração, né, para que o reino de Deus possa se expandir cada vez mais e mais pessoas sejam salvas pelo amor de Jesus Cristo na cruz, né? Então feche teus olhos aí que eu vou orar. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho do Deus vivo, que tu morreu e ressuscitou, que tu pagou lá naquela cruz do Calvário, Senhor, todos os meus pecados, e que o teu sangue me purifica de tudo aquilo que não vem de ti, de todo pecado, de toda sujeira, de toda iniquidade, Senhor. E eu quero receber agora o Espírito Santo. O Espírito Santo enche a minha vida e me purifica e me ajuda a entender a palavra de Deus e a crescer na fé com o Senhor Jesus. Deus, muito obrigada por tu ter enviado teu Filho Jesus Cristo. Isso demonstra o teu grande amor por nós. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. E eu te amo, Senhor Deus. Amém. Então já sabe, né? Se tu gostou da história, dá aquele like e compartilha essa mensagem com quem ainda não conhece Jesus. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Shalom!